Olá, bem-vindo à última aula do Direito das Sucessões. Nela vamos tratar do inventário e da partilha. Ao final, você conhecerá alguns detalhes importantes desses temas. Inventário é o meio de liquidação da herança. É o processo pelo qual se apuram o ativo e o passivo da herança, pagam-se dívidas e legados, recebem-se créditos, etc. O patrimônio resultante dessa liquidação se denominará herança líquida e será distribuída entre os herdeiros conforme a lei ou o testamento. O inventário será judicial ou extrajudicial, iniciando-se no prazo de 60 dias da abertura da sucessão e findando-se em 12 meses, admitida a prorrogação por motivo justo. Em nosso direito, o inventário extrajudicial só se admite se todos os herdeiros forem capazes e concordes e não houver testamento, quando então poder-se-á processar por escritura pública. Nos demais casos, a abertura do processo judicial de inventário é obrigatória, mesmo que a herança seja composta só de dívidas. Nessa hipótese, o inventário será negativo. Deverá ser aberto em 60 dias da abertura da sucessão, ou seja, da morte, sob pena de multa ou outra pena prevista em lei especial. O foro competente será o do último domicílio do defunto, ainda que os seus bens se encontrem em outro local. O procedimento do inventário e da partilha acha-se regulado no Código de Processo Civil, artigos 610 a 673, e no Código Civil, artigos 1991 a 2027. Segundo o artigo 615 do Código de Processo, são partes legítimas para requerer a abertura de inventário o cônjuge ou companheiro sobrevivente, o herdeiro, o cessionário, o credor, o testamenteiro, o curador do herdeiro interdito, o administrador da falência do herdeiro ou do cônjuge ou companheiro sobrevivo, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz, ou então, e por último, a Fazenda Pública. A capacidade processual é cumulativa e não sucessiva, isto é, qualquer dessas pessoas pode requerer, não necessariamente nessa ordem. O foro competente para nele se instaurar o juízo do inventário é, como nós já vimos, o do último domicílio do finado. Se este tinha mais de um domicílio, o foro de situação dos imóveis. Caso haja imóveis em diversos foros, ou se não houver imóveis, prevalece o princípio da prevenção, ou seja, competente será o foro em que houver sido primeiramente requerida a abertura do inventário. O juízo do inventário é universal, competindo a ele decidir todas as ações relativas à herança, ainda que concorram outras razões definidoras do poder jurisdicional. Por outros termos, todas as ações relativas ao patrimônio e à pessoa do autor da herança serão atraídas pelo juízo do inventário, devendo ser nele propostas e por ele decididas. Iniciado o inventário, o juiz nomeará um inventariante. O inventariante é o administrador da herança, representando ativa e passivamente o espólio. Está, entretanto, sujeito à fiscalização dos herdeiros, do juiz e do Ministério Público. O inventariante será nomeado pelo juiz, respeitada a ordem do artigo 617 do Código de Processo Civil. Primeiro, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte desse. Segundo, o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio. Terceiro, qualquer herdeiro idôneo. Quarto, o herdeiro menor por seu representante legal. Quinto, o testamenteiro a quem tiver sido confiada a administração da herança ou se toda a herança constituir-se de legados. Sexto, o cessionário do herdeiro ou do legatário. Sétimo, o inventariante judicial, se houver.
Oitavo, estranho idôneo, onde não houver inventariante judicial. Atenção! O inventariante judicial e o estranho idôneo, denominado inventariante dativo, não são representantes do espólio, mas apenas administradores da herança e responsáveis pelo andamento do inventário, assim como por atos de defesa do acervo. O inventariante, 5 dias após a sua nomeação, deverá prestar compromisso de inventariante, pelo qual se obriga a se desincumbir bem de suas atribuições. O compromisso pode ser assinado por advogado com poderes especiais para tanto. São atribuições do inventariante segundo o artigo 618 do Código de Processo. 1. Representar o espólio ativa e passivamente. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do decujo serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. 2. Sequestrar os bens nas mãos de quem não os quiser apresentar e entregar. 3. Relacionar e convocar herdeiros e legatários. 4. Apresentar, arrolar e descrever os bens. 5. Separar as coisas alheias da herança. 6. Entregar os bens à avaliação. 7. Recolher os tributos. 8. Submeter ao juiz os planos de partilha. 9. Custear o processo, movimentando o numerário existente ou o arrecadado. 10. Vender os bens destinados à alienação, sendo necessária a alienação de algum bem da herança. Fora desse caso, será necessário alvará judicial. A alienação só poderá ser onerosa. 11. Fazer as primeiras declarações 20 dias após o compromisso prestado. Nas primeiras declarações, o inventariante individuará o autor da herança, os herdeiros, assim como o ativo e o passivo, de acordo com o artigo 620 do Código de Processo Civil. 12. Dar conta aos herdeiros de sua situação quando findo o inventário ou se deixar o cargo por renúncia ou destituição. O inventariante é responsável por todos os danos causados por culpa sua, podendo ser destituído ex officio pelo juiz ou a requerimento dos herdeiros ou do Ministério Público. Nós poderíamos resumir as obrigações do inventariante em 3 principais, das quais decorrem as outras: representar o espólio, administrar a herança e agilizar o inventário. Pode ocorrer que, até que o inventariante seja nomeado e preste compromisso, a massa inventariada fique sob a gerência de um administrador provisório. Este tem, assim como o inventariante, legitimidade para representar o espólio ativo e passivamente. Em outras palavras, será ele o representante do espólio nas ações em que for autor ou em que for réu. O administrador provisório deverá prestar contas de sua gestão, tendo direito a ser reembolsado de toda despesa útil ou necessária que haja efetuado. Por ser provisório, seu cargo poderá ser nomeado independentemente de assinatura de compromisso. O artigo 1797 do Código Civil institui uma ordem de preferência para a administração provisória. Assim, caberá a ela sucessivamente ao cônjuge ou ao companheiro, desde que convivesse com o autor da herança quando da abertura da sucessão. Ao herdeiro que estiver na posse e administração da herança, havendo mais de um herdeiro nessas condições, o encargo incumbirá ao mais velho, ao testamenteiro. Na falta dessas pessoas, ou no caso de se excusarem da administração, ou então tendo aceitado se tiverem que ser afastadas por motivo grave, em todas essas hipóteses o juiz nomeará um estranho da sua confiança para administrar provisoriamente o acervo hereditário. Os herdeiros legítimos ou testamentários deverão comparecer ao processo espontaneamente ou mediante intimação,
constituindo procurador que os represente. Todos os atos do inventário devem ser acompanhados pelos herdeiros. Sua audiência é necessária em tudo que lhes diga a respeito. Descrição de bens, avaliação, pagamento do passivo, plano e esboço de partilha, prestação de contas do inventariante. Os cessionários são os beneficiários de cessão de herança que se dá sempre após a abertura da sucessão. O cessionário, seja a cessão a título gratuito ou oneroso, assume o lugar do herdeiro no processo de inventário. A cessão da herança nunca será especificada em coisa certa, mas sempre num quinhão abstrato. Caso contrário, não obriga os demais herdeiros. A cessão da herança será feita por escritura pública, por ser a herança bem imóvel. Sendo um único herdeiro, será aberto o inventário, liquidada a herança, e os bens líquidos serão adjudicados a este herdeiro mediante a inscrição do competente instrumento judicial no registro imobiliário. O processo de inventário em si, como nós vimos antes, deve ter início em no máximo 2 meses da abertura da sucessão, devendo ser ultimado nos 12 meses subsequentes, a não ser que haja prorrogação deste prazo pelo juiz de ofício ou a pedido de algum interessado. O inventariante é nomeado e presta compromisso 5 dias após a nomeação. O procurador do inventariante, normalmente seu advogado, poderá prestar o compromisso representando, desde que a procuração lhe confira poderes específicos para tanto. Dentro de 20 dias apresentam-se as primeiras declarações, em que se individuarão o defunto, os herdeiros e legatários, o ativo e o passivo da herança. Nessa primeira fase, até a avaliação dos bens, a qualidade de inventariante poderá ser impugnada, decidindo o juiz se ele fica ou sai após ouvidos os interessados em audiência. Para toda questão de autoindagação será instaurado um procedimento comum, correndo em apenso aos autos do inventário. São questões de autoindagação as relativas à propriedade dos bens e à condição dos herdeiros, à nulidade de atos praticados pelo finado, a investigação de paternidade ou eficácia de reconhecimento espontâneo de filho, a exclusão de herdeiro, a sonegação de bens. No processo de inventário, não é admitida a prova testemunhal. Esta somente será admitida nas ações comuns em apenso, parágrafo 2º do artigo 628 do Código de Processo Civil. Se houver testamento, juntar-se-á cópia aos autos. Serão citados o cônjuge ou companheiro supérstite, os herdeiros, os legatários. Serão intimados o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, a Fazenda Pública e o testamenteiro, caso haja testamento. Dispensa-se a citação para os herdeiros que comparecerem espontaneamente. Ouvidos todos sobre as primeiras declarações, o juiz decidirá as questões suscitadas, remeterá as de autoindagação para as vias ordinárias e remeterá a herança para a avaliação, que será feita pelo avaliador judicial. A avaliação será submetida aos herdeiros, que a impugnarão ou aprovarão. Em seguida, serão prestadas as declarações finais, que são uma confirmação das primeiras declarações, podendo o inventariante, entretanto, completá-las. São expurgados os bens alheios, são pagas as dívidas. Para o pagamento das dívidas, será obedecida a ordem de preferência legal estabelecida pela Lei Civil, artigos 955 e seguintes do Código Civil, dentre outros dispositivos legais. Há que lembrar que tem preferências as dívidas póstumas, surgidas após as exéquias, tais como despesas funerárias, custas e despesas processuais, além de gastos com o luto do cônjuge viúvo e seus filhos, desde que moderados. Os credores deverão habilitar seu crédito no processo de inventário antes da liquidação da herança, é evidente. Porém, nada impede
a que façam a habilitação posteriormente em ação comum ou executiva, mesmo porque, com a morte, não se antecipam as obrigações vincendas. Em outras palavras, se o decújo deixou uma promissória a ser paga em data futura, o credor só poderá cobrar dos herdeiros depois do vencimento, quando o inventário poderá já estar concluído. Este credor terá, assim, duas opções: ou bem habilita o seu crédito para ser pago quando do vencimento, já lhe ficando reservada a soma necessária à sua satisfação, ou bem executa o espólio posteriormente, mesmo já findo o inventário e a partilha. De todo modo, as dívidas já vencidas e não habilitadas no inventário deverão ser pagas na partilha. Bem, pagas as dívidas, ouvem-se os interessados e o juiz julga por sentença, decidindo as reclamações dos herdeiros. Em seguida, a sentença é liquidada, homologa-se o cálculo, recolhem-se os tributos e encerra-se o inventário, iniciando-se a partilha. Muito bem, o processo de inventário pode processar-se por via de arrolamento. Isso ocorre em dois casos. Primeiramente, se a herança for de pequeno porte, até 1.000 salários mínimos, segundo o artigo 664 do Código de Processo Civil. É o chamado arrolamento comum. Em segundo lugar, se todos os herdeiros forem capazes e o processo for amigável. É o chamado arrolamento sumário, artigo 660 do Código de Processo. O inventário por arrolamento é bem mais rápido. Na própria petição inicial, já se apresentam a relação de bens e sua estimativa, que será a base de cálculo dos tributos. Também se apresenta um plano de partilha, que será homologada pelo juiz, caso tudo esteja correto e não haja qualquer impugnação. Bem, segundo o artigo 610 do Código de Processo, o inventário e a partilha poder-se-ão processar por escritura pública, lavrada no cartório de notas, desde que todos os herdeiros sejam capazes e concordes, ou seja, desde que não haja conflito entre eles e desde que não haja testamento. Neste caso, pagos os tributos e lavrada a escritura, os bens serão repartidos entre os herdeiros. Com relação aos imóveis e demais bens sujeitos a registro, como automóveis, a escritura constituirá título hábil para transferência junto ao órgão registral, cartório de imóveis, Detran, etc. A via notarial é facultativa, podendo os herdeiros sempre optar pelo procedimento judicial, como resta claro da leitura do artigo 610 do Código de Processo. Por fim, é importante salientar que os herdeiros deverão estar acompanhados de advogado comum ou individual. Entendido até aqui? Adiante, então. Quando não existirem bens a inventariar, os herdeiros promoverão um processo judicial denominado inventário negativo, com a citação dos possíveis interessados e a intimação do Ministério Público e da Fazenda Pública. Será prestado compromisso de inventariante. Os interessados e o representante do Ministério Público e da Fazenda Pública consignarão sua concordância. Em seguida, os autos irão para a sentença, que será o documento dos herdeiros para todos os fins legais. Falemos agora das colações. Realizadas as citações dos herdeiros no processo de inventário, aqueles descendentes que tiverem sido agraciados com doações em vida deverão, no prazo de 15 dias, apresentar os bens doados à colação, a fim de que se verifique se não houve desigualdade na distribuição da legítima. Na verdade, a colação é a conferência dos bens da herança com os bens que os descendentes herdeiros necessários tenham recebido gratuitamente em vida, a fim de se igualar os quinhões da parte legítima da herança. Em outras palavras, se o decúios fez, por exemplo, alguma doação a um filho,
esta se considera adiantamento de legítima e deverá ser descontada da parte da herança legítima que este filho venha a receber. O objetivo é o de não favorecer qualquer um dos descendentes, pelo menos na parte legítima. Todos hão de receber por igual. Somente os descendentes devem colacionar os bens recebidos em vida. Isso porque as doações feitas em vida aos descendentes presume-se adiantamento de legítima. Descendentes aí englobados todos os graus, filhos, netos, bisnetos. Se o descendente já houver dissipado os bens que recebeu em doação, deverá colacionar o seu valor. O cônjuge, embora seja herdeiro necessário, cônjuge ou companheiro, e embora as doações a eles feitas em vida presumam-se adiantamento de legítima, não é obrigado a colacionar por uma simples razão. O seu patrimônio já é obrigatoriamente conferido quando da identificação da herança. Em outras palavras, na prática, é necessário avaliar o patrimônio do casal a fim de se individualizar o patrimônio do decújo. Assim, a colação se torna desnecessária. O artigo 2003 do Código Civil menciona o cônjuge não porque esteja obrigado à colação, mas simplesmente porque pode ser o caso de concorrer com os descendentes. Mas e os ascendentes? Também eles são herdeiros necessários, devendo receber quinhões iguais no que diz respeito à herança legítima. E se um deles houver recebido alguma doação em vida, que haja ultrapassado a parte disponível? Neste caso, a doação será reduzida até a parte disponível, para que não seja ferida a legítima. Não haverá necessidade de colação. Na verdade, tanto os ascendentes quanto as demais pessoas que receberem doações em vida não necessitam colacioná-las. Isto porque as doações que não forem feitas aos descendentes e ao cônjuge presumem-se saídas da parte disponível. Assim mesmo, havendo dúvida se feriram a legítima, poderão ser apresentadas em ação de redução a requerimento de algum interessado para, se for o caso, sofrerem a devida redução. Mesmo em relação aos descendentes, o doador poderá dispensar a colação desde que a doação não haja ultrapassado a parte disponível. A dispensa, para valer, deverá constar do contrato de doação ou do próprio testamento. Cabe esclarecer ainda que os bens colacionados não aumentam a parte disponível, servindo apenas para igualar os quinhões da herança legítima dos herdeiros necessários. A outra parte, ou seja, a disponível, será calculada com base no patrimônio deixado pelo decújo quando do seu passamento. Segundo os artigos 639 a 641 do Código de Processo, no prazo de 15 dias, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição a qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário haja feito, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. O herdeiro que tenha renunciado à herança ou o que dela tenha sido excluído não se exime pelo fato da renúncia ou da exclusão de conferir, para o efeito de repor à parte inoficiosa, as liberalidades que obteve do doador. É lícito ao donatário escolher dentre os bens doados tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Se, porém, a parte inoficiosa da doação recair sobre um bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda à licitação entre os herdeiros.
O donatário poderá concorrer na licitação e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe para serem inventariados e partilhados os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. Caso a matéria exija dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência. Compreendido até aqui? Bem, você sabe o que sejam sonegados? Se algum herdeiro, terceiro ou próprio inventariante dolosamente ocultar algum bem da herança de que tinha posse, poderá ser proposta contra ele ação de sonegados a fim de obrigá-lo a apresentar o dito bem. A sonegação, em palavras simples, é a ocultação dolosa de bens que devam ser inventariados ou levados à colação. A pena pela sonegação é a perda do direito sobre o bem, que será repartido entre os herdeiros como se o sonegador nunca houvesse existido. Se quem sonegar for inventariante sem direitos hereditários, será removido da inventariança. Só se pode impor a pena de sonegação em ação comum, chamada ação de sonegados. A ação será proposta perante o juiz do inventário dentro do prazo prescricional de 10 anos, de acordo com o artigo 205 do Código Civil. Tem legitimidade para propor a ação os herdeiros prejudicados, seja por si mesmos, seja representados pelo inventariante ou ainda os credores. Tanto uns como outros só poderão intentar a ação contra o herdeiro sonegador depois que este declarar no inventário que não possui os bens sonegados. Se o sonegador for o inventariante, a ação só poderá ser aviada depois que se encerrar a descrição dos bens com a declaração de que não existam outros além daqueles apontados. Se o sonegador houver dissipado os bens, deverá restituir o seu valor acrescido de perdas e danos. Bem, visto o processo de inventário, passemos à partilha para encerrar. Não sendo o inventário por arrolamento, liquidada a herança, inicia-se o processo de partilha, que, aliás, segue-se incontinente ao processo de inventário. A partilha tem início por iniciativa das partes, que formularão ao juiz do próprio inventário o pedido de quinhão. Em 15 dias, o juiz proferirá o despacho de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir o quinhão de cada herdeiro e legatário. Em seguida, o partidor judicial organizará o esboço de partilha de acordo com o despacho de deliberação. Feito o esboço, as partes terão o prazo de 15 dias para se pronunciarem. Resolvidas as eventuais reclamações, será a partilha lançada nos autos. A partilha constará de auto de orçamento que conterá as informações do artigo 653, inciso 1º, A, B e C do Código de Processo Civil e uma folha de pagamento indicando o quinhão de cada herdeiro e legatário, além de eventuais dívidas a pagar. Uma vez que sejam pagos os tributos e que se junte aos autos uma certidão negativa de dívida junto à Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Transitada em julgado essa sentença,
os herdeiros receberão os bens que lhes tocarem e um formal de partilha, do qual constarão o termo de inventariante e o título de herdeiro, a avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, o pagamento do quinhão e dos impostos e a sentença. Com este formal de partilha, o herdeiro poderá então transferir os bens para o seu nome. Se a partilha contiver algum erro material, poderá ser emendada nos próprios autos do inventário, desde que todos estejam de acordo. A partilha amigável, lavrada por escritura pública, poderá ser anulada por dolo, coação, erro ou intervenção de incapaz. O prazo para a propositura da ação anulatória é de 1 ano, contado do dia em que cessou a coação, do dia em que cessou a incapacidade ou do dia em que se praticou o ato, no caso de dolo ou erro. Já a partilha julgada por sentença poderá ser rescindida também em caso de erro, dolo, coação ou intervenção de incapaz, se feita com preterição de forma ou se houver preterido herdeiro ou incluído quem não o era. O prazo da ação rescisória é o de 2 anos do trânsito em julgado da sentença que julgar a partilha. Por fim, se algum herdeiro não for contemplado com herança a que fazia jus, poderá reclamar os seus direitos após a abertura da sucessão pela ação de petição de herança. Essa ação poderá ser proposta mesmo após o encerramento da partilha, quando então será ela revista, recebendo o herdeiro peticionante a sua quota-parte. Se ela já não mais existir, terá que ser indenizado pelos outros herdeiros. Pode ocorrer que, dentre os bens da herança, haja alguns situados em local remoto, outros sobre os quais haja disputa, ou ainda bens ilíquidos ou sonegados. Por exemplo, poderíamos citar alguma indenização por acidente de veículo devido ao decúgio, mas ainda não calculada, por estar se processando a ação indenizatória. Em todos esses casos, podem os herdeiros decidir deixar a partilha desses bens para um momento futuro, a fim de não retardar a partilha dos bens líquidos certos e presentes com a apuração dos ilíquidos, incertos e remotos. A sobrepartilha não é obrigatória, desde que os herdeiros quanto a ela deliberem. Só será obrigatória, como é lógico, se for descoberto algum bem após o encerramento da partilha. A sobrepartilha é, na verdade, uma nova ação de inventário-partilha que se processa nos autos do mesmo inventário original para se repartir os bens a que nos referimos. Por constituir um novo procedimento, poderá se processar extrajudicialmente, ou seja, perante o tabelião de notas, mesmo que a partilha tenha sido originariamente judicial. É isso aí. Por agora é só. Continue atento ao site e ao canal do YouTube para qualquer novidade. Reveja sempre as aulas quando sentir que seja necessário. Boa sorte e conte comigo.